Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa manhã maravilhosa do dia 6, sexta-feira. Lembrando, tivemos um culto ontem maravilhoso. Vai lá no nosso canal, dê uma olhadinha, dê um like, deixe um comentário, divulgue lá, né? Falamos sobre a vida do justo que vive pela fé. Aleluia. Então, nós estamos falando sobre um reino inabalável, uma série, e aí nós já estamos caminhando por um bom tempo aí, de 3, 4 dias falando, não é verdade? Bom, as práticas espirituais fundamentadas em um reino inabalável. As práticas espirituais fundamentadas em um reino inabalável. Hebreus capítulo 12, o verso 27 e 28 diz: Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como têm sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com a reverência e santo temor. Precisamos entender que é preciso passar por algum processo na caminhada da fé para amadurecermos. Precisamos aprender a sermos moldados, desconstruídos, tirando todos aqueles fundamentos que não foram fundamentados pelo Senhor em nossas vidas. Por quê? Deus não vai construir em cima de fundamentos alheios. Por exemplo, para construir um prédio, no lugar do outro, primeiro precisa derrubar o primeiro, para assim erguer um novo prédio. Deus não vai cumprir o propósito e o plano em nossas vidas construindo em cima de coisas que criamos, através da nossa intelectualidade, achando que é correto, e também não irá construir em cima de crenças erradas. Então, quando começamos a orar em línguas e adorar a Deus, e confessar a palavra, e a jejuar e meditar na palavra de Deus, começamos a ser mudados. Somos levados para um lugar onde Deus vai nos disciplinar em amor e em verdade ocultas, e nós seremos transformados. Que coisa maravilhosa. É como aconteceu com Pedro. Ele ficou chocado com o olhar de Jesus, fixo nos olhos dele. Aleluia. A Bíblia nos mostra que ele chorou amargamente. Quando passamos por esse processo, não resta outro lugar a não ser ir diante de Deus, confessar o que precisamos e nos entregar ao altar de oração. E assim seremos transformados. Em determinados momentos, a nossa alma quer colocar dúvidas em nosso coração a respeito das promessas de Deus. É nesses momentos que precisamos ter discernimento, que é a nossa alma quem está falando e não o espírito. Precisamos discernir os dardos inflamados que Satanás joga na nossa mente e emoções. Estar vivendo uma vida na graça significa que seremos desconstruídos, que a religiosidade cairá por terra, que os conceitos errados, as crenças erradas sairão das nossas vidas. Aquilo que é abalável vai ser abalado, para que o reino inabalável comece a se manifestar em nós e através de nós. Hebreus 12, 14, esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Uma das marcas do reino de Deus, do reino inabalável, em nós é quando nos tornamos iguais a Ele, manifestando o seu amor, a graça com todos em nossa volta. E tudo que for contrário a isso precisa sair. Aleluia. De nós, toda amargura, falta de perdão precisam sair do nosso coração para que o reino de Deus se manifeste em nós e através de nós. O único aspecto para que o diabo alcance alguma vantagem sobre nós é quando não liberamos perdão. Quando ficamos observando os erros das pessoas, criticamos e não estendemos graça, isso é terrível, pois quando essa situação ocorre, o diabo alcança vantagem sobre nós, pois guardamos ressentimentos e mágoas. Por isso que Paulo fala que ninguém se exclua da graça de Deus por causa de nenhuma raiz de amargura. Deixe hoje o seu melhor amigo e precioso Espírito Santo
remover do seu coração toda amargura. Permita, decida hoje, liberar perdão a quem foi instrumento de ferida a você. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O Espírito inabalável habita no feito. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço todas as coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, por essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, do 5 ao 7. Jesus é o nosso descanso. O seu brado na cruz está consumado, é o decreto que todo aquele que andar nele, tudo está feito. A obra está completa. Não há mais nada a ser feito a não ser crer, viver em fé. A religião nos ensinou a fazer sempre tentando conquistar algo espiritual com esforços humanos. Mas isso tudo é em vão. Estamos sendo transicionados para uma vida no Espírito. E andar no Espírito é desfrutar do descanso. Hoje temos o Espírito Santo, porque Jesus fez tudo lá na cruz. O jardim veio habitar dentro de nós. Levante-se a cada manhã e passe o dia descansando no seu interior. Esteja plugado no Espírito. Ninguém entra no feito fazendo e assim descansando. Ninguém entra no feito fazendo e sim descansando. Os que descansam são os que entendem que, unida a forma que podemos servir a Deus. Os que descansam são os que entendem que, unida a forma, podemos servir a Deus e andar na dimensão do seu reino inabalável. É quando vivemos no Espírito. Por isso não adianta as coisas abaláveis nos perseguirem, pois o nosso espírito já está em outra dimensão. Só entenderemos o que é viver um reino inabalável, manifestando o feito, se as práticas espirituais, oração em línguas, meditação da palavra, confissão da palavra, louvor, adoração e jejum forem o nosso estilo de vida e não um conceito apenas. Tendo uma mente renovada, como Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensar corretamente produzirá em nós sentimentos corretos e passaremos a andar corretamente. Coisas ruins acontecem em nossas vidas porque pensamos errados. Se tivermos um pensamento de tristeza e não resolvermos esse pensamento, confessando que nossas a justiça de Deus, aleluia, que nós somos a justiça de Deus, repreendendo esse pensamento e confessando a palavra, ele nos fará enxergar somente situações ruins ao nosso redor. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos justos e aperfeiçoados por isso. Não nos vemos como fracos, nem como doentes. Por isso essas coisas são situações da alma, coisas terrenas. Quando Deus olha para nós, ele vê um espírito de um justo aperfeiçoado. Quando Deus olha para nós, ele vê Jesus nas nossas vidas e Jesus é o homem perfeito. Então Jesus nos substituiu, assumindo o nosso lugar na cruz. Para que assumíssemos a vida dele, o justo se tornou pecador, para que os pecadores se tornassem justos. Nós somos justos, somos um espírito aperfeiçoado. Então, para nós não existe qualquer culpa ou condenação. Se por acaso pecarmos, não ficaremos lamentando nem nutrindo culpa. Não nos levantaremos daquele lugar e entendemos que somos perdoados, somos justiça de Deus em Cristo, por cremos nisso, o pecado sai das nossas vidas. Uma mente renovada é deixar de pensar em derrota,
para pensar e visualizar a vitória. Uma mente renovada nunca aceitará a palavra de Deus como uma mente não renovada, me perdoe, nunca aceitará a palavra de Deus como verdade. Terá sempre a tendência de acreditar nas circunstâncias. Romanos 8, capítulo 5, 7 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e o desejo da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-los. Romanos capítulo 8, versos 5 ao 7. Para andarmos na dimensão do reino inabalável, precisamos passar por esse processo de renovação da nossa mente. E isso acontece quando nós expomos ao Espírito Santo e à palavra. Andar no Espírito é andar na dimensão da mente de Cristo. O apóstolo Paulo nos fala no texto de Romanos 12, 2, que nossa posição ou será se amoldar-se e se conformar com o sistema do mundo, deste reino terreno, ou somos tomados por uma decisão de renovar a nossa mente e passar a pensar com a mente de Cristo. Essa renovação nos levará a conhecer e viver a vontade de Deus. Uma mente renovada muda nosso coração, muda a confissão dos nossos lábios e todas as nossas vidas. É preciso ter uma mente espiritual para andar com Deus, o que nos faz recuar e se abalar a uma mente não renovada. Aleluia, que coisa maravilhosa, não é verdade? Eu tenho me deliciado nesse café, nessa série de um reino inabalável. Meu irmão, fica firme, renova sua mente, viva no Espírito. Você tem dentro de você um reino inabalável. Então descansa, entra no descanso do Senhor, orando em línguas, renovando a mente, lendo a palavra, louvando, adorando, jejuando. E o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama, no nome de Jesus. Amém.